Olá, pessoal de agronomia também, não é? Estaremos tratando hoje do sistema ABO, continuando aí as nossas aulas, né, de genética, no qual trabalhamos os alelos múltiplos. E ao se tratar desse sistema ABO, então, lembrando, né, que é os nossos tipos sanguíneos. Então, podemos observar aqui nessa imagem um vaso sanguíneo e o sangue percorrendo por esse vaso. Bem, faremos então um breve histórico. Em 1900, o austríaco Landsteiner foi motivado a fazer um estudo de sangue. Por quê? Porque muitas pessoas, né, que estavam ali hospitalizadas e tinham se submetido a um procedimento cirúrgico, algumas morriam, outras não morriam, quando se faziam as transfusões sanguíneas. E isso porque uns morrem e outros não morrem, uns dão certo, outros não dão certo. O que acontece? Daí, essa curiosidade, né, que a válvula propulsora da personalidade humana conduziu esse trabalho que hoje nós temos para estudar, que é o de Landsteiner, sobre sangue. Daí ele descobriu, então, os grupos sanguíneos, né, no qual estão classificados num sistema ABO, sangue A, sangue B, sangue AB e sangue O. Bom, e daí então nós podemos também observar que nós temos aqui, olha, 4 tipos sanguíneos, tá? E essas setas nos dá a seguinte ideia, de que o sangue O, ele pode doar para A, ele pode doar para AB e ele pode doar para B. O sangue A, ele pode doar para si mesmo, assim como o O também doa para si mesmo. O sangue A, podendo doar para si mesmo, ele também pode doar para AB. O sangue B doa para si mesmo, mas ele também pode doar para AB. Como vocês podem observar aqui, à disposição das setas, o AB, ele é o receptor universal. Ele recebe de A, ele recebe de B e de O. E ele doa para si mesmo. Mas você percebe, nenhuma setinha está saindo de AB dizendo que ele está doando para os demais grupos sanguíneos. Ele é apenas um receptor. Porém, o O, ele doa para si mesmo, mas ele pode doar para todos os demais tipos sanguíneos. Por isso, e isso chamou muito, então, a atenção de Landsteiner. Então, nós temos o O, o doador universal, e o AB, o receptor universal. Então, temos aqui os grupos sanguíneo A, B, AB e O. E esses grupos sanguíneos, vamos dizer assim, esse é o fenótipo, é o sangue que o indivíduo tem. Porém, nós vamos usar aí umas letras para indicar, né, o seu genótipo, o sangue A, o sangue B e B, e o sangue O, Izinho, Izinho, que trataremos mais detalhadamente daqui a pouco. Então, o que chamou atenção nesse sistema ABO foi que, ao analisar, né, as transfusões sanguíneas, eles percebiam que alguns indivíduos morriam. E foi daí então que Landsteiner descobriu que, se o indivíduo ele tem aqui a hemácia, né, que é o sangue A, ele é do grupo A, então ele vai ter um corpo estranho, né? Ele tem aqui um corpo estranho. Quando é sangue do grupo B, ele tem aqui na sua membrana um outro corpo estranho. Dá para perceber que esse corpo estranho aqui, né? Olha, esse corpo estranho de B e esse é o corpo estranho de A. O sangue AB, ele possui na sua membrana o corpo estranho A e o corpo estranho B. E observem que no sangue, aqui no sangue AB, né? Ele tem o A e tem o B. Nesse grupo aqui, que é o O, observem que na sua membrana,
por favor, atenção, na membrana não tem este corpo estranho que está presente em A e em AB, não tem esse corpo estranho que está presente no sangue B e também no sangue AB. Esse grupo O não vai apresentar esse corpo estranho, certo? Então, este corpo estranho é o antígeno. Este corpo estranho, que é B de B, é o antígeno de B. Esse do grupo AB é o antígeno AB. Então, esses tipos sanguíneos, quando for sangue A, vai ter um corpo estranho. Quando for sangue B, vai ter esse corpo estranho. Quando for sangue AB, vai ter esses dois tipos de corpos estranhos, o AB. Somente quando ele é de sangue O que ele não tem esse corpo estranho. Por isso que o O passa a ser o quê? Um doador universal. Ele não tem esse corpo estranho que vai provocar uma reação no grupo que recebeu esse tipo de sangue. Já o AB, ele tem os dois, né? O A e o B. E isso, então, vai levar o quê? A uma reação no organismo. Ele apresentará uma resposta. Sendo assim, no nosso sistema ABO, nas membranas, ele vai apresentar os aglutinógenos ou o chamado aglutinogênio. Esse aglutinógeno é esse corpo estranho, esse aglutinogênio, certo? Este vai provocar uma reação. Quer dizer, se ele tem esse corpo estranho, ele será identificado por um outro indivíduo que receber. Então, ele vai provocar uma reação. Que reação é esta? O sangue A, ele só pode doar para A e para AB. Por quê? Porque ele tem a mesma proteína estranha. Se eu colocar esse sangue A no indivíduo de sangue B, esta proteína é o aglutinógeno, é o corpo estranho, então ele vai provocar uma reação em B. Já se eu doar esse sangue A para o indivíduo do grupo A e esse sangue B também para o indivíduo do grupo AB, não terá nenhuma reação. Por quê? Porque ele tem esses dois tipos de aglutinógenos, esses dois tipos de corpos estranhos. Diferentemente, se eu doar sangue de A para O, olha, essa proteína de A vai ser um corpo estranho para o O, então terá uma reação. Que reação será essa? O sangue sofrerá uma aglutinação. Por isso que quando Landsteiner se propôs a fazer esse estudo, o que ele percebeu? Alguns morriam, outros não morriam. Uns recebiam sangue da primeira vez, não morria, mas recebia sangue da segunda vez e era letal. Por quê? Porque da primeira vez pode ser que esse sangue que ele recebeu, o organismo conseguiu reagir. Por exemplo, sangue A para sangue O. Ele pôde doar, da primeira vez o indivíduo não morreu, mas da segunda vez que pôs o sangue A no indivíduo O, todo o sangue desse indivíduo O sofria uma aglutinação, uma coagulação e ele morria, tá? Então, nós temos, para fechar essa lâmina, 4 tipos sanguíneos. O grupo sanguíneo A tem a proteína estranha, o grupo B tem essa proteína estranha, o grupo AB tem as duas proteínas estranhas e o grupo O não dispõe desses aglutinógenos ou aglutinogênios, tá bem? Bom, então o sangue A, o sangue B, o sangue AB e o sangue O. Percebe aqui a proteína A, então ela vai reagir contra B. O sangue B produzirá um anticorpo contra o A. O AB não produzirá, porque ele tem os dois antígenos, o A e o B. Então, ele pode receber sangue tanto de A quanto de B e de O, porque O não tem nenhuma proteína estranha. Já o sangue O, ele só poderá doar para si mesmo, mas ele pode doar para B, para A, para AB. Por quê? Porque ele não vai produzir, não vai provocar uma reação no organismo.
E então, nós podemos observar que o sangue A é um tipo sanguíneo, é o fenótipo. O sangue B também é um tipo sanguíneo, é um fenótipo. O AB e o O também são fenótipos. Mas quando o organismo tem sangue A, eu posso indicar por quais genótipos? IA ou IAizinho. São dois genótipos para um fenótipo. Se for sangue B, IB ou IBizinho, então ele vai ter dois genótipos. O sangue AB, IAiB. O sangue O, Izinho, Izinho. Quando ele é sangue A, lembrando, ele tinha um aglutinógeno A, ele tinha uma proteína estranha A. Se ele é sangue B, ele teria a proteína estranha B. Se ele é AB, ele tem as duas proteínas. Já o O não tem estas proteínas. Então, quando o indivíduo é A e ele é, por exemplo, o indivíduo tem sangue A, ele doa para B, o B ele vai provocar uma reação, né? Ele vai produzir um anti-A. Então, por exemplo, quando é o sangue A, ele vai produzir um anticorpo B. Se o indivíduo tem sangue B, ele vai produzir um anticorpo A. Se ele é AB, ele não vai produzir nem anticorpo A, nem anticorpo B, né? Por quê? Porque ele tem as duas proteínas estranhas. E o organismo que é O, ele, lembrando que ele não tinha nada na membrana, nenhuma proteína estranha. Então, ele vai produzir sangue anti-A e anti-B, e isso leva o sangue O a doar apenas para si mesmo, mas ele pode doar para todos. Então, quando nós fazemos um exame de sangue, nós usamos essas proteínas, né? Que é o anti-A ou anti-B. Então, por exemplo, aqui eu tenho o organismo A, com sangue O, com sangue B e com sangue AB. Lembrando que o O doa para todos, mas o B, que recebe de todos, ele só doa para si mesmo. Então, aqui eu coloco as gotinhas de sangue. Onde eu uso o soro, então eu coloquei 2 gotas de sangue, o soro anti-A e o soro anti-B. Onde ele aglutinou? Em A, então ele é sangue A. Aqui 2 gotinhas de sangue, mas ele aglutinou aqui. Com que soro que ele aglutinou? Com B. Então ele é um sangue B. O anti-A e o anti-B, lembrando que ele tem as duas proteínas, então ele vai aglutinar nas duas. Então, quando aglutina as gotinhas de sangue na placa, as duas, subentende-se que ele seja sangue AB. E o O, olha, não vai aglutinar com esses reagentes, com esse soro, certo? Então, quando aglutinou em A, sangue A, se aglutinou nessa lâmina com o soro B, então ele é um sangue B. Se aglutinou na presença do A e do B, é AB. Não aglutinou, então ele é sangue O.